E vamos para a pauta que todo mundo quer saber, que até fala sobre aqui no título, que é o seguinte, né? São Paulo de Júlio Casares fecha o semestre com déficit, né? Um déficit de aproximadamente 32 milhões de reais, né? Tudo bem que, segundo o planejamento, o déficit era planejado ainda maior, um déficit de quase 50 milhões de reais, né? 44 milhões. Mas o São Paulo fecha novamente o primeiro semestre com déficit. Lembrando que São Paulo teve um déficit histórico no balanço em relação ao ano passado de quase 300 milhões e fechou, mesmo com vendas, vendas de patrocínio master em todos os lugares possíveis, fechou o semestre com déficit. E aí eu te pergunto, meu querido Gabriel Sá, estava no planejamento, de fato, né? Mas qual é o impacto desse déficit dentro desse novo balanço do São Paulo? Lembrando que o São Paulo ainda não bateu a meta de vendas, né? Precisa vender, vendeu até o Matheus Alves em umas cifras consideradas polêmicas. E como que de fato o São Paulo pode sair, se tem alguma saída desse buraco financeiro que nos encontramos hoje? É isso, Léo. Então, assim, só para passar a informação, ontem eu tive acesso a essa informação e passei via Twitter desse déficit financeiro, então, de 31,8 milhões de reais nesse semestre, mas o orçado era 44 milhões de déficit. Então, isso foi orçado no planejamento, que foi, inclusive, aprovado pelo Conselho, que São Paulo fecharia esse semestre com menos 44 milhões. Fecha com menos 31,8, quase 32. E aí entra aquela coisa, né? Até me enviaram mensagem em cima dessa postagem e eu fiz também esse complemento, mas não sei não sei, tava esperando que eu fosse elogiar essa medida. Eu não sei se é exatamente o caminho, porque é quase que um superávit no déficit, né? Então, 12 milhões você, assim, deixou de ter um prejuízo de 12 milhões. É algo que é internamente considerado um ganho no orçamento. Eles consideram internamente que eles tiveram um ganho no orçamento de 12 milhões. E aí vira o próximo passo também. Em agosto, o São Paulo tem que ter um superávit no mês, na operação do mês, de quase 60 milhões de reais, pelo que foi votado no orçamento. Como vai chegar a esse valor? A venda do Alves não entrou nesse semestre, porque foi uma venda fechada, sacramentada no mês de julho, né? Os, enfim, documentos. Então vai entrar para o mês de julho, vai então entrar para esse próximo orçamento. Para esse segundo semestre também, a gente já trouxe a informação, isso pode chatear muita gente, mas é um fato. O São Paulo planeja mais uma venda e tem uma forte tendência que seja Lucas Ferreira, que é um cara que foi sondado aí, então por clubes da Europa. Então a gente vai ter que vender mais um jogador. O fato é que o São Paulo orçou no seu balanço, né, no seu enfim, planejamento, balanço é outra coisa, planejamento financeiro, né, de execução orçamentária para a temporada, que fecha o ano com 44,7 milhões de superávit. Essa então a promessa, 44,8, né? Tem como arredondar ali. Então, assim, 44,8 seria a promessa que o São Paulo vai fechar essa temporada. A gente espera que o São Paulo consiga cumprir. E já então que eles conseguiram 12 milhões de bônus, entre aspas, como foi pontuado, então seria maior esse superávit? Pode ser também. Tudo que a gente fala é em cima do plano orçamentário. E aí o que é executado, a gente vai comentando aqui. Eu, particularmente, e aí é uma visão minha, não é informação. Até aqui foi tudo informação. E aí, para dar minha opinião, é do fato. Eu, particularmente, não crio nenhuma expectativa quanto a isso, tá? E aí acho que o torcedor pode tomar a sua própria conclusão. Mas eu espero para ver. Eu acho que essa gestão me deixou muito assim calejado no esperar para ver. Porque o São Paulo, em outras ocasiões, já teve também execução orçamentária que previa um superávit, como foi no ano passado, e fechou com quase 300 milhões de déficit. Então, entre ter um superávit e ter na conta final menos, enfim, 200 e tantos milhões, não assim, não foi gastado, sei lá, menos 2 mil reais, já estaria errado. Mas você fala, pô, beleza, deu algum gasto a mais ali. Menos 200 milhões, não é qualquer um que gasta 200 milhões, né? Então, eu acho que é só a gente trabalhar com essa expectativa. Eu já falei o que eu acho em relação à forma que se faz futebol no São Paulo Futebol Clube hoje, e falo mais uma vez que eu não crio expectativa. Cria expectativa quem quer. Eu não crio expectativa em relação a essa parte financeira do São Paulo. Pago para ver. Espero estar estupidamente errado aqui
espero vir ao final do ano para falar de uma diminuição da dívida de 50 milhões, que ainda assim vai ser muito pequena, perto da estrondosa dívida de quase 1 bilhão que tem o São Paulo, mas organiza pelo menos o fluxo de caixa. A gente espera que seja dessa forma, mas não sei, talvez até esse que está na tela, Júlio Casares, ele queira que a informação chegue com uma maquiagem de assessoria de imprensa. E eu, particularmente, não faço isso. Passo um fato. Ele falou até, né, enfim, ele fez um post falando essa é a real, e falou para me informar direito também em relação a isso, né? Eu acho que, assim, é um fato, né? Não pode contestar o fato que eu dei a informação do enfim, déficit do semestre. Não é algo interpretativo, é um fato. São Paulo fechou esse semestre com esse valor de déficit financeiro. Então, a gente fecha até o mês de junho com 31,8 milhões de déficit financeiro. Isso é um fato, não cabe interpretação. Isso é um fato, isso é algo posto à mesa. Quando forem pegar no papel, vai estar 31,8 milhões de déficit financeiro até junho de 25. É melhor do que foi orçado em 44 milhões negativos, mas ainda é um déficit financeiro e ainda não salva a pátria. Ainda não é uma jogada de mestre. Eu acho que vale a gente deixar isso pontuado e esperamos os próximos passos, Léo. Exatamente, isso aí. É importante a torcida entender que todo esse balanço do São Paulo do déficit histórico veio, né, com um jeitinho para a galera entender que o São Paulo entrou nesse déficit porque não vendeu jogadores. E de fato não é isso. E aconselho muito e vou aconselhar sempre, né, galera que está aqui, que acompanha nosso trabalho, e no Papo com o Sá, que a gente teve a participação do Emil, que é o consultor financeiro, e a gente destrinchou, né, todo esse déficit histórico do São Paulo, né, explicou passo a passo o que era cada coisa, e a gente viu que o São Paulo gastou muito com muitas outras coisas, errou muito na questão do planejamento para estourar esse orçamento. Eu estou esperando, Vanessa, a desculpa da vez, porque ano passado a desculpa é que não vendeu o Pablo Maia, porque o Pablo Maia se machucou. E o que aconteceu, infelizmente, com o Rian Francisco se repete. Será que a desculpa no fim do ano vai ser porque o Rian machucou? Só que o Rian não jogava igual o Pablo Maia jogou. Por quanto o São Paulo venderia o Rian saudável? Quanto o São Paulo pode vender o Rian machucado? A gente não sabe. A gente nunca sabe o que vem, né, da parte da cúpula, da alta cúpula do São Paulo. Sempre é uma caixinha de surpresas. Muitas das vezes, infelizmente, coisas que a gente não tem o prazer de falar. Eu queria saber a sua opinião. Voltamos para o começo da nossa conversa, né, Léo? Que também diz respeito à transparência, né? Do torcedor conseguir entender tudo o que acontece, também da parte financeira de São Paulo, que não dá para desvincular da parte de futebol. E tudo também envolve, obviamente, planejamento. Como você falou do Rian, né? O Rian é um jogador de muito potencial, uma joia de Cotia, mas que também não vinha atuando. Então, para que preço o São Paulo venderia um jogador desse? E em que mercado o São Paulo conseguiria vendê-lo? Será que seria por um preço que realmente ele merece? Do que a gente construir realmente um legado, vamos dizer assim, um pequeno legado aqui do Rian, para depois a gente conseguir vendê-lo para um mercado bom, por exemplo, como os nossos rivais estão fazendo, né? De conseguir vender bem seus jogadores, né? Para grandes mercados da Europa, para conseguir vender e, quem sabe, pensar numa venda futura que consiga render ao São Paulo por muito tempo, né? Mas a gente não vê isso, a gente não vê o olhar de oportunidade, muito pelo contrário, a gente vê oportunidade só em querer se aproveitar de questões que não fazem realmente a diferença, como essa questão, né, de querer meio que colocar um plano de fundo sobre uma situação que é complicada do São Paulo, que é um déficit muito alto, né? E tem toda a questão, por exemplo, também, que a grana do Matheus Alves não entra agora, tudo bem. Mas assim, a gente queria que não entrasse agora, entrasse no futuro, né? Que ele pudesse ser vendido no futuro, sendo mais bem aproveitado aqui. Mas a gente sabe que não podemos passar por esse processo. Tem jogadores que a gente não vai poder aproveitar a parte esportiva, não vamos ter esse aproveitamento esportivo desses jogadores, porque o Alves jogou muito pouco pelo profissional de São Paulo. A gente não tem a oportunidade de ver todo o potencial dele em campo. Que muita gente fala, tinha que vender mesmo, porque ele é um jogador mediano, não é tudo isso. Mas assim, a gente nem conseguiu ver, a gente nem teve essa oportunidade. E vendeu para um mercado, que é o mercado do futebol russo, que não é de tanta visibilidade assim. Então, o que adianta termos também uma porcentagem numa venda futura, sendo que o jogador pode, assim, né, não ser visto, né? É bem triste isso. Enfim, como a gente falou, a gente deseja muito sucesso para ele, que ele realmente possa ser revendido daqui a um tempo para nos gerar dinheiro, como muitos atletas têm rendido, né?
Mas, assim, o São Paulo precisa realmente de um planejamento e parece que é tudo ao contrário, né? Parece que tudo vai ao contrário do planejamento do São Paulo, que seria realmente aproveitar a sua base ou encontrar oportunidades de mercado. Mas a gente não consegue confiar nessa oportunidade de mercado do São Paulo. Os jogadores que o São Paulo contrata, a gente olha e fala, realmente era isso que a gente precisava? Vale a pena esse investimento? Depois a gente vai ver, em muitos casos, não vale a pena. É aquilo, a gente só vai se frustrando. Às vezes a gente vê contratos que a gente espera de jogadores que sejam, às vezes, contratos mais curtos por todo um contexto. Aí é um contrato enorme com jogadores de uma idade já avançada. Então, assim, são muitas questões que vão acumulando e o torcedor do São Paulo realmente não consegue confiar em absolutamente nada que a diretoria fala. Às vezes, até, sei lá, que seja uma coisa boa que apareça, a gente nem consegue confiar. E, assim, é o que eu tenho para mim, que a gente precisa criticar quando precisa ser criticado, e quando acontece uma coisa boa, uma coisa produtiva, uma coisa que é positiva para o clube, não é nem assim, vamos dizer, digna de elogios. Eu acho que é mais do que obrigação, porque estão ali realmente para isso, para fazer isso, porque se candidataram para o cargo e pediram para estar ali, né? Ninguém obrigou, estão ali porque querem e precisam realmente ser cobrados e realizar um bom trabalho. Mas acho que o ponto de tudo, a gente volta para o início da nossa pauta de hoje, que foi em relação ao Lucas. Assim como a gente precisa de transparência na questão médica, a gente precisa também de transparência na questão financeira do clube e para poder municiar realmente tanto a imprensa como os torcedores com informações que sejam verídicas e que não tentam maquiar uma coisa que realmente não é verídica. Tem que passar a realidade para que a gente possa entender a realidade do problema, a verdadeira situação, e assim podemos fazer as cobranças devidas. E só também, Van e Léo, assim, já que é uma notícia positiva, de acordo com o que diz a gestão, eles mesmos poderiam ter dado a informação, não ter esperado vazar, né? Porque no São Paulo, que é uma gestão que na campanha pregou tanto a transparência, já que é uma informação de viés positivo, eu entendo também que, assim, Léo, quando eu faço algo positivo e tenho, enfim, pessoas, não tenho uma multidão como tem a direção do São Paulo, milhões esperando por algo, mas eu tenho um feito considerado por mim positivo, tenho uma multidão esperando alguma informação em relação a isso, eu falaria, talvez, né? Porque, então, já que é positivo, eu falo. Não, espera vazar, e aí isso vazou, acho que foi primeiro no Poder 360, e aí depois eu fui confirmar com maiores, enfim, detalhes também. Espera vazar a informação para, assim, cara, questionar quem vazou, né? Questionar qual que é a roupagem dada à informação, que é um fato. Então, assim, eu acho que não tem muito sentido, né? Então, já que é uma questão, assim, já não é a primeira vez que eles ficam incomodados com esse vazamento das informações aí do balanço financeiro, né? E aí acho que é o papel jornalístico vazar essas informações quando tiver acesso, porque é de interesse público. O torcedor tem interesse em saber. Então, meu amigo, é o seguinte, tá puto da vida que vazou a informação? Vaza você, dá a informação você, fala com o seu torcedor, faz um vídeo falando, ó, pessoal, em compromisso aqui ao nosso torcedor, a gente informa que esse mês a gente fechou com tanto no balanço, a dívida está em tanto, a gente vai fazer isso, isso e isso. Eu posso não crer que isso vai ser feito na prática, mas ele tem que trazer, né? Então ele tem que informar o que está sendo feito. Caso estivesse feito desde 2021, né, quando ele teve aí maior, enfim, movimentação política no São Paulo, ninguém estaria falando nada. A gente não estaria falando aqui do déficit, a gente estaria falando aqui da parte financeira, a gente estaria falando da forma que eles deixam de falar. A gente só estaria falando, pô, de fato, tá esse valor, mas o Júlio já explicou. Ok, tipo, ele explicou, ele deu um posicionamento em relação a isso, ele passou os números e trouxe, né, o que vai ser feito em prática. Eu acho que não é feito também pelo fato de que o São Paulo não cumpre o que planeja, como foi na última temporada. Já pensou no passado ele chegar e falar: esse mês a gente prevê tanto, a gente estourou o orçamento em 100 milhões de reais. Não tá certo. Então, acho que ninguém tem essa coragem de dar a cara a tapa, de ir lá mostrar quando erra também. Só quando tem informação positiva. Por exemplo, quando em um bimestre tem uma diminuição de 0,2% da dívida, vai e posta, jogada de mestre. Então, assim, tem isso, né? É só o viés positivo da coisa, e eu acho que não tem muito para onde fugir em relação a isso. Essa roupagem da informação é algo que eles, então, já que eles estão incomodados, eles têm que direcionar a informação para o torcedor, não só a gente, né? É só ficar vazando. Falta transparência do próprio clube também. Falta muita transparência lá no Super CT com o super presidente. Falta muito e muita super gestão também, que a gente não vê
nesse São Paulo Futebol Clube. Vou ser muito sucinto e rápido, né? Acho que o Sá foi perfeito, a Vanessa também pontuou muito bem. E eu vi muita gente perguntando sobre o FIDIC, gente. Eu vou tirar uma dúvida de vocês. O FIDIC nada mais é do que antecipação de cotas. O São Paulo tem cota de sócio-torcedor, de bilheteria, de televisão, e aí vem um fundo, esse fundo coloca o dinheiro, o São Paulo pega esse dinheiro do fundo e meio que planeja essas cotas como garantia para pagar esse fundo depois. É basicamente isso que funciona. Meio que trocar 6 por meia dúzia. Hoje o grande problema do São Paulo são as dívidas bancárias, principalmente, dívidas com jogadores, muito mal feitas, né? Contratações, a questão do Santiago Longo é a case, né, que mais me chama a atenção. Ficou muito pouco tempo no São Paulo, gerou uma dívida milionária, enfim, muita coisa que falta, no mínimo, transparência, para não dizer outra coisa, vindo dessa diretoria. O São Paulo tem uma dívida histórica, uma dívida muito difícil de sair a curto prazo e que não respeita nem algo que ela propriamente criou, que foi o FIDIC. Com todo respeito, não faz sentido nenhum você criar o FIDIC e 2 meses depois contratar o Oscar por 2 milhões. Acho que ele é um craque, eu acho que ele é muito bom jogador, tá devendo um pouco de bola, mas acho que pode dar muito certo no São Paulo, né? Falaram sobre a Superbet, tenho minhas dúvidas se realmente está pagando ou não. Pode ser que sim, espero que sim, mas não faz sentido nenhum. Não faz, as coisas não se conversam, tá? E eu, infelizmente, acho que a Copa do Brasil foi mais prejudicial para o São Paulo por conta dessa gestão do que ajudou, porque depois da Copa do Brasil virou um sentimento megalomaníaco que vai contaminando não só a parte diretiva do São Paulo, como também a parte de baixo. Então tudo vira megalomaníaco. Acho que nesse sentido sim, mas assim, eu falo isso também da coisa da Série B, tá? Eu entendo quem vem no chat e fala, essa gestão merece rebaixamento. Entendo quem tem críticas e acha que não são caras nível de Série A. Mas, assim, caso o São Paulo caia, quem vai cair não vai ser o Júlio Casares, não vai ser o Carlos Belmonte, não vai ser... Assim, cara, vai ser o torcedor, né, que vai ter que resgatar o São Paulo na Série B. Então eu entendo, mas essa divisão, desde que o mundo é mundo, que é feita entre parte política e parte esportiva, a gente tem que pontuar também, né? O próprio Vasco da Gama, na era Eurico Miranda, teve uma série de problemas, mas era um time que, em dado momento, depois virou uma merda, né? Mas em dado momento, competia, né? E isso deixava o torcedor contente. O próprio Cruzeiro também, antes de ir em queda livre, em espiral para a Série B, era campeão da Copa do Brasil, era campeão do Campeonato Mineiro e tinha uma expectativa, a galera ficava feliz, ficava contente. Acho que o campo não pode mascarar o fato da gestão, mas jamais esperar que o resultado esportivo seja negativo por conta da gestão, porque quem vai segurar a bronca depois é o torcedor, né? E aí a gente sabe que é mais embaixo a história.